Se você não entende de pessoas, não entende de negócios. Eu vi essa frase numa palestra que eu fui no Web Summit Rio 2025, que eu tive lá para Clube, e durante uma palestra foi até engraçado que no momento que a palestrante, uma empreendedora, falou essa frase, eu estava do lado de outra pessoa, e nós dois pegamos um caderninho e anotamos a frase. Então, tão impactante foi. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E aí, o quão isso é uma verdade, né? Porque você pode dizer, eu entendo de negócios, eu gosto muito de negócios, sei fazer negócios, eu entendo de financeiro, eu sei fazer empresa, eu sou um empreendedor, mas se você não entende de pessoas, de como as pessoas funcionam, você de fato não entende de negócios. Eu não sei lidar bem com as pessoas, mas eu sou um excelente empreendedor. Em que mundo isso existe? Porque o empreendedor, uma empresa, né, ela vai lidar com pessoas. Os funcionários daquela empresa são pessoas. O cliente daquela empresa são pessoas. Então qualquer empreendedor precisa entender de pessoas. Não é à toa que nos cursos de administração, como eu fiz, por exemplo, a gente tem lá disciplinas de pessoas. A gente tem gestão de pessoas e a gente tem psicologia. A gente passa, claro que a gente não estuda como um psicólogo, mas a gente tem uma cadeira de psicologia, a gente estuda, pelo menos na minha universidade, né, na faculdade que eu estudei, não sei se em todas, tinha filosofia, tinha antropologia. E é isso. A gente precisa entender de pessoas para entender de negócios. Aí eu trago naquela ideia da escala 6x1 e do fim dela, né? Às vezes, as pessoas, não, mas olha, vai quebrar o país, porque... porque você está olhando somente o operacional. Está esquecendo de olhar as pessoas. Não adianta o seu colaborador, ele tá ali trabalhando numa escala 6x1, né, no chicote. Aquilo vai desgastando ele. Aos poucos ele vai diminuindo a produtividade, aos poucos ele não vai querendo mais fazer como fazia, já não é mais a mesma coisa, já começa a ficar um pouquinho diferente. E tudo isso vai acontecendo simplesmente porque você colocou ele numa carga tão grande. Aí você vai trabalhar numa farmácia, num fast food da vida, e você é atropelado por aquilo. Ou você vai, por exemplo, para o setor público. Mas o setor público é diferente, pois é, aí você coloca aquelas pessoas e coloca uma carga de trabalho nela, aí tem um que faz corpo mole, aí você joga no outro, ou você tem vários funcionários e aqueles que são bons, né, os bons funcionários, você coloca carga de trabalho e o que são os ruins, você mantém. Isso no setor público muito mais ainda, porque não pode tirar, né, as pessoas acham que não pode tirar, pode sim, mas tem maneiras de fazer isso. Mas aí, de novo, precisa entender de pessoas. Então, se você quer construir um negócio, sua própria empresa, o que for, eu diria a você, estude sobre pessoas. Como é que as pessoas agem, o que é que move essas pessoas, como você pode chegar nelas. Porque quando você vai construir uma empresa, talvez você, eu vou abrir um restaurante. E você se preocupe com a comida, né? Com o cardápio, com fazer a comida, com a carne, com isso. E tudo isso é importante, não estou dizendo que não seja importante. Mas entende, você, à medida que sua empresa for crescendo, você for saindo ali do dia de fazer a comida e passa a gerenciar aquilo, você vai lidar com pessoas. E é triste a gente ver vários negócios que são excelentes negócios, ou seja, o estrutural, a ideia do negócio é muito boa, mas ela peca em lidar com as pessoas. Você vai lá e é mal atendido, ou você pede coisas simplesmente e você... Eu tive um exemplo de uma academia que eu frequento, e que simplesmente nós pedimos que ela colocasse um tatame. Tatame, sabe aquele tatame? Porque tinha luta, tinha um Muay Thai lá. E o que ela fez? Claro, vários alunos pediram, se reuniram, o professor dizia procure a gerência, enfim. Ela foi lá e demitiu o professor. Demitiu aquele professor que disse a gente, vá lá, peça o tatame. Colocou outro professor, alterou os horários e tá nem aí. E aí eu fui lá e fiz uma reclamação para a empresa, dizendo que a líder lá da empresa não entendia de pessoas. Que ela era uma péssima líder, e é uma verdade. Você precisa entender de pessoas, você está sempre lidando com pessoas num negócio, seja pequeno, seja grande. Então, mas Luciano, meu negócio é com outras empresas. Pois é, as pessoas são formadas de empresas. No fim do dia, as empresas são um conjunto de pessoas. É uma pessoa que vai estar lá fazendo a sua folha de pagamento, outra que vai estar lá gravando seu vídeo, editando seu vídeo, né, para colocar nas redes sociais. É outra pessoa que vai estar lá no comercial,
trazendo, é outra pessoa que vai estar lá fazendo o produto, né, que vai estar lá na fábrica. Ah, mas eu importo, eu só sou um revendedor, tudo bem. Então você vai lidar com seus clientes. E quando o cliente chegar com um produto que veio errado, como é que você lida? E aí, à medida que você for crescendo, você vai querer pessoas dentro da sua empresa para te ajudar a embalar, a enviar, a fazer pedidos, a pagar os impostos que você tem que pagar, seja o que for, ainda assim é sobre pessoas. E a qualidade da sua empresa é a qualidade das pessoas. Não adianta você dizer, meu restaurante é bom, mas os garçons não são bons. O cozinheiro não é bom. O garçom atende mal. O cozinheiro deixa a carne queimar. O cara que faz o drink, faz um drink com muita cachaça ou pouca cachaça. A moça que vai fazer o pagamento tem uma dificuldade em fazer. O gerente não está lá olhando, vendo como está funcionando as coisas. A pizza sai queimada. Então todas essa série de coisas precisa ser observada. E de novo, apesar dessas coisas serem coisas, elas são pessoas. E eu lembro da minha faculdade, quando a gente estava falando sobre problemas de empresa, aí citava, tem um problema no RH, e enfim, no fim das contas, o professor perguntou qual o maior problema das empresas. Aí cada um foi lá, não, eu acho que as empresas elas confundem lucro com faturamento com lucro. Ah, não, o problema é o RH que não sabe contratar bem. Ah, o problema é os impostos no Brasil que são muito altos. Ah, não, o problema é que as pessoas querem pagar pouco, a cultura do brasileiro. Eu levantei minha mãozinha e disse liderança. Um líder, que de novo é uma pessoa, é quem, todos esses problemas que citaram, o líder resolve. Problema dos impostos, como eu posso, né, gastar menos impostos? Ah, o RH não está contratando bem, quem é que define quem é o RH? Ah, o comercial não está vendendo bem, quem é que define? Ah, está confundindo faturamento com lucro, quem é que pode mudar isso? Então o líder daquela empresa, ele levava. E o professor gostou muito, enfim, depois a gente teve uma boa relação quanto aluno e professor, depois dessa fala, inclusive virou meu orientador no TCC. Mas a grande questão é pessoa. É a pessoa, a figura do líder ou dos líderes daquela empresa. E em segundo plano, cada um dos funcionários, dos servidores, dos colaboradores, o nome que você quiser dar, no fundo são pessoas. Então se você sabe cuidar de pessoas, se você sabe tratá-los bem para que ele vá lá e produza com qualidade, ele vá lá todos os dias, saia de casa, ou se ele está em home office, todo dia ele liga o computadorzinho dele e produza com qualidade. Se você trata bem as pessoas, se você... E não precisa fazer muito para tratar bem não, tá? Respeito, ouvir as pessoas, pagar bem, acima do mínimo. A pessoa precisou ir para o médico, vai. Tratar bem é também reconhecer que tem pessoas que não tem jeito, demite. Ah, mas eu não posso demitir porque é setor público. Então você vai arrumar provas para provar que ela não está trabalhando, até que ela seja demitida. Ou mandar ela para outro canto, para outro setor, que ela talvez lá ela possa. Ou entender por que ela não está trabalhando bem. Será que não é uma questão emocional? Será que não é porque as pessoas estão cobrando algo dela que ela não pode oferecer? Será que ela foi treinada para fazer aquilo? E talvez por isso ela não faça, ela não sabe fazer. E ela tem vergonha de dizer que não sabe, porque ela acabou de entrar. Então, quando você entende de pessoas, você pode realmente construir um negócio de futuro, não uma coisinha. E você vai entender que, se a sua empresa, eu pago muitos impostos e por causa dos impostos eu não estou vivendo, eu não estou conseguindo ter minha empresa, talvez você não tenha um negócio, você tem um bico, você tem um hobby. Um negócio ele precisa ser sustentável. E quem vai te dizer isso são as pessoas que estão ali olhando para aquilo. Mas você precisa ser um cuidador, principalmente se você é empresário, se você sonha em ter um empreendedor, ou até mesmo se você está na sua empresa e sonha chegar a um cargo de gestão, subir na sua empresa, ser o líder de algo, ou mesmo que você não queira nada disso, só queira ser o trabalho, ainda assim você vai lidar com pessoas. O cliente vai ser pessoa, seu chefe vai ser uma pessoa, a pessoa que pode estar abaixo de você vai ser uma pessoa, o seu colega de trabalho é uma pessoa. Então se você quer realmente entender de negócios, que vai uma dica. Comece a estudar e entender sobre pessoas. O que é que você acha disso, dessa frase? Coloca aqui nos comentários para que a gente possa continuar fazendo essa discussão e vendo opiniões. Muitas opiniões
sobre isso. Muito obrigado e até a próxima!